Olá a todos, meu nome é Caio Soares, eu sou uro-oncologista e é um prazer tê-los aqui comigo novamente nessa série de 3 aulas sobre o receptor HER2 e sua aplicabilidade clínica no tratamento de pacientes com tumores uroteliais. Hoje nós vamos falar sobre testagem do HER2, indicações, técnicas e a sua interpretação. Inicialmente, vamos revisar sobre a nossa primeira aula, para conservar alguns conceitos que nós trouxemos nessa primeira aula. Lembrando que o nome do receptor é o Human Epidermal Growth Factor Receptor, ou HER, e nós vamos estudar especialmente o receptor 2. Ele é um receptor transmembrana com tipo de ativação do tipo tirosina quinase. Essa ativação tirosina quinase desse receptor transmembrana com contato extra e intracelular se dá por meio da ativação inicial da via do RAS, que vai se originar em três diferentes vias: via PLC, PI3K ou RAF. Essas vias vão regular o crescimento celular, a sobrevivência e a diferenciação celular, de forma que quando há um problema um problema de superexpressão ou amplificação do gene responsável pela codificação do HER2, esses pacientes vão apresentar provavelmente um problema é, gerando um proto-oncogene e por sua vez acarretando um crescimento descontrolado, uma sobrevivência acima do normal ou então uma diferenciação celular problemática que pode acabar ocasionando um tumor, no caso, um tumor urotelial. Sendo assim, conferindo então um pior prognóstico quando presente as mutações nesses receptores com amplificação do HER2 ou então uma superexpressão desses receptores HER2. Porém, quando esses receptores estão hiperexpressos ou há essa amplificação, existe uma janela terapêutica, então uma oportunidade e nós vamos tentar identificar quem são esses pacientes nos quais nós poderíamos nos aproveitar dessa característica especial para poder tratá-los. Segundo o guideline da NCCN de 2025, em pacientes com doença localmente avançada e irressecável ou pacientes com doença metastática, ou resumindo, todos os pacientes com tumores de bexiga avançados, são aqueles pacientes nos quais nós deveríamos testar para esse tipo de mutação ou então por uma superexpressão. E qual é o melhor momento, de fato, para testar o nosso paciente, já que a gente já sabe a indicação? Tem que ser o mais rápido possível, encaminhar esse paciente rapidamente, com um caso avançado, para um centro onde tem a possibilidade de tratamento e de diagnóstico e de estratificação, centros referências onde possuem esses testes genéticos e moleculares, e de preferência no momento do diagnóstico, para facilitar assim a tomada de decisão e prevenir com isso atraso na administração dessas medicações que poderiam ser utilizadas na vigência da janela terapêutica. Quais seriam os dois principais métodos que nós vamos utilizar para testar a presença ou não dessas mutações ou hiperexpressão? Nós vamos utilizar, no caso, primariamente, dois testes indicados pela American Society of Clinical Oncology, ASCO, e pelo College of American Pathologists. A primeira delas seria a imunohistoquímica. E o que é, de fato, a imunohistoquímica? A imunohistoquímica é um exame no qual nós vamos utilizar corantes específicos ligados a anticorpos específicos para o HER2. E com isso nós vamos conseguir medir a superexpressão desses receptores. E geralmente é o método que nós vamos utilizar como padrão. É o método primário de diagnóstico. E para isso nós temos um score padronizado atualmente para tumores de mama e tumores gástricos. Para tumores uroteliais, nós ainda temos uma heterogeneidade em relação a esses scores. Lembrando que no estudo Destiny, nós utilizamos os pesquisadores utilizaram o score gástrico, enquanto para outros estudos prospectivos foram utilizados o score de mama. E como é essa graduação? Esse score é graduado pela intensidade da coloração da imunohistoquímica e pela porcentagem de células tumorais coradas. O score ele pode ser considerado positivo quando ele é 3 mais positivo, e isso quer dizer que existe uma expressão do HER2 com uma coloração intensa e uniforme na membrana e em mais de 30% das células tumorais invasivas. Nesse caso, nós vamos considerar o paciente
com um HER2 positivo na imunohistoquímica. Quando o paciente apresenta uma coloração 2+, nós vamos considerar como HER2 incerto. Isso porque existe a coloração completa na membrana, porém não é uniforme. Ou então é de intensidade fraca, e com uma distribuição circunferencial em pelo menos 10% das células. Nesse caso, é uma coloração do tipo incerta na imunohistoquímica. Enquanto nós tivermos um +1 ou zero graduação, nós vamos considerar esses pacientes negativos para a expressão da proteína HER2. Muito bem, então nós entendemos muito bem a imunohistoquímica e agora nós vamos passar para a hibridização fluorescente in situ, ou método FISH. O método FISH ele vai ser utilizado é, em casos específicos nos quais nós temos uma dúvida com relação à expressão da imunohistoquímica. No caso, o que seria o método FISH? Seria um teste no qual nós vamos utilizar algumas sondas, e essas sondas são sondas de DNA, e elas têm uma capacidade fluorescente, são ligadas ali com substâncias fluorescentes específicas para uma região determinada do gene ou de um cromossomo. Então, essas sondas elas vão se ligar a essa região do DNA, e com isso, se elas estiverem hiperexpressas, nós vamos conseguir saber. E essas sondas vão se ligar, então elas vão se hibridizar ao DNA dessas células nos quais nós estamos testando no tecido tumoral, e no microscópio de fluorescência nós vamos conseguir visualizar e conseguir contar, inclusive, essas hibridizações, e com isso quantificar o nosso teste. E qual é o intuito de nós utilizarmos esse teste FISH? Seria de averiguar a alteração genética mais comum, que seria a superexpressão da proteína, que seria inicialmente avaliada pela imunohistoquímica. Mas quando nós temos um caráter duvidoso, como por exemplo no incerto, no 2+, nós vamos utilizar o FISH para complementação da imunohistoquímica. E por isso a gente consegue fazer um estudo meio que indireto dessas mutações do gene RBB2. Sendo que então o FISH seria um método de ajudar-nos a esclarecer nesses casos de imunohistoquímica incerta. O método FISH ele consiste em usar então esses probes que vão se ligar no caso aos cromossomos e no caso específico do HER2 no cromossomo 17, como nós vimos na primeira aula, que é o gene que contém o gene responsável por originar o HER2 proto-oncogene no qual ele está alocado. Muito bem. Em relação à hibridização fluorescente in situ, ou método FISH, a graduação ou a classificação para o método vai se dar em relação ao consenso de experts. E o método vai medir ali a taxa de sinalização do HER2 para o probe do cromossomo 17, que foi preparado especialmente para esse teste, ou CEP17 no caso. Por uma célula vai determinar a sua positividade ou não. E quais são os critérios nos quais nós vamos considerar um paciente com um FISH positivo? Quando o paciente ele apresenta sinais por célula maior ou igual a 6, podemos considerar um FISH positivo. Ou quando o paciente apresenta uma taxa de HER2 por CEP17 maior ou igual a 2, com uma média, associado com uma média de sinais de HER2 por célula maior do que 4, nós também vamos considerar esse paciente com um FISH positivo. E além da positividade do HER2, nós também vamos poder avaliar o paciente com relação a uma categoria adicional, que é como um HER2 baixo, definido por uma imunohistoquímica com +1, ou então até uma imunohistoquímica +2, com um perfil incerto, com um FISH negativo. E existe somente esses dois métodos para testagem? Não. Nós ainda podemos considerar um terceiro método, lembrando que os dois métodos apresentados previamente são os dois métodos que são orientados pela American Society of Clinical Oncology e pela College of American Pathologists. Agora, especificamente sobre o Next Generation Sequencing. O DNA desses pacientes, ele vai ser inicialmente extraído das células, ele vai ser fragmentado em pequenas porções,
Por meio de alguns adaptadores específicos, vão ser ligados a esses pequenos fragmentos, o que vai permitir uma fixação e uma amplificação em uma superfície sólida, que nós vamos chamar de flow cell. Né? Nesse flow cell, cada fragmento de DNA ele pode ser então amplificado e vai gerar milhões de cópias idênticas que vão ser organizadas em clusters. E o que vai possibilitar, em si, a leitura simultânea de um grande número de sequências genéticas. Durante esse processo de sequenciamento, nucleotídeos marcados com fluoróforos são incorporados um a um às fitas de DNA em crescimento e a cada incorporação um sinal fluorescente específico ele é emitido e vai ser captado por sensores ópticos do equipamento. Esses sinais vão ser então convertidos em dados digitais por softwares especializados que vão construir a sequência das bases do DNA original. E o resultado é um grande volume de informações genômicas que pode ser analisado para identificar variantes genéticas, como mutações, inserções, deleções e, no caso específico, do HER2. Muito bem. O uso da técnica de NGS ele é mais frequente em pacientes com câncer de pulmão no quais mutações são mais complexas e bem documentadas. Porém, tumores uroteliais ainda é preciso compreender, tentar entender melhor o papel dessas mutações genômicas e a sua aplicabilidade clínica, ligadas especificamente ao gene ERBB2 do cromossomo 17, e como essas mutações poderiam afetar as respostas às terapêuticas anti-HER2. Então, os dois métodos que nós temos, lembrando, são o FISH e a imunohistoquímica. Nós podemos então testar a positividade e graduar a expressão, com o intuito de selecionar os melhores pacientes que seriam elegíveis para terapêuticas específicas anti-HER2. Nós vamos falar sobre terapias específicas anti-HER2 na nossa próxima aula. Acompanhe nosso conteúdo. Foi um prazer tê-los aqui novamente comigo. Um abraço e até a próxima.